Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja conosco. Estamos aqui com mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, minisséries, tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para o nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura das Constelações. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo céu das constelações. E pelo dia prometido. E por uma testemunha e um testemunhado. Que morram os companheiros do fosso. Do fogo cheio de combustível. Quando estavam sentados a seu redor. E eram testemunhas do que faziam com os crentes. E não os censuravam, senão por crerem em Alá, o Todo-Poderoso, o Louvável. De quem é a soberania dos céus e da terra, e Alá sobre todas as coisas é testemunha. Por certo, os que provaram os crentes e as crentes em seguida não se voltaram arrependidos, terão o castigo da jena e terão o castigo da queima. Por certo, os que creem e fazem as boas obras terão jardins abaixo dos quais correm os rios. Esse é o grande triunfo. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Daí vieram os alunos deles, outros sábios começaram a juntar os livros. Todas as referências que vocês encontram, cada um tem seu critério. Você tem uma empresa e diz assim, eu quero alguém que trabalhe na empresa que fale inglês,
nível superior completo, carta de motorista B, C, D, o que mais para exigir? Não tem a conta na Renner, porque quem tem conta na Renner fica vitalício, né? C&A, Riachuelo, né? Então o Bukhari botou alguns critérios. Vieram outros sábios juntar ditos do profeta, não botaram critérios tão fortes. Por quê? Para mim, basta a pessoa saber ler, escrever, ter uma boa apresentação, saber se apresentar bem, para mim serve. Então, Bukhari e Muslim 100%. Os outros, a princípio está certo. Daí eu não sei se esse hadith está certo ou verdadeiro, Sheikh. Como é que eu descubro? Daí só estudando. Ou pergunte para o Sheikh, qualquer um. Tá bom? Eu espero não ter confundido vocês. Mas o que eu quero é que vocês saiam daqui entendendo é texto e cadeia de transmissão. O texto só vai, a validade do texto depende da cadeia de transmissão. Por que isso, gente? É uma das provas que essa religião não foi mexida. Abdullah ibn Mubarak disse, se não fosse a cadeia de transmissão, teria dito quem quisesse, o que quisesse. Hoje alguém sobre Jesus, se alguém perguntar, Jesus, filho de Maria, ele morou na casa tal, tomava café lá, qual é a prova? Arqueológica? Né? Santo Sudário, qual é a prova? Não é confiável. As relíquias, qual é a prova? Já sobre o Islã, o profeta Muhammad. Está errado. Já no Islã, alguém fala, Sheikh, posso rezar de uma forma diferente? Não. Por quê? Porque não está na Sunna. Simples. Alguém chega com pedrinha para rezar a pessoa para pedrinha. Peraí, o profeta fez isso. Se fez, onde é que está escrito? Não está escrito, não é. Ah, mas eu escutei, onde é que está escrito? Ah? Então, no Islã, a religião, graças a Deus, ela tem começo, meio e tem fim. Ela é coerente no significado e na forma de transmissão até nós. Hoje, quando nós rezamos e jejuamos, a oração, quando você fala Allahu Akbar, só fazemos isto porque alguém relatou, que outro relatou que o profeta fez isto. Como é que se descobre se está certo, se é da religião ou não? Através assim, do estudo da Sunna. É Sunna ou não é? É, onde é que está? Você vai averiguar, hadith fraco. Não tem validade para nós. Mas por que juntaram? É outro assunto. Por que está escrito? Já é outro capítulo. Que nós vamos discutir. Então, para nós muçulmanos, a religião, além de ser clara, ela está sustentada em cadeia de transmissão. Tanto é, se a pessoa toma água com a mão direita, um fala assim, vou tomar água com a mão esquerda, posso? Eu digo, não, toma água com a mão direita. Por quê, Sheikh? Porque o profeta disse, toma água com a mão direita e não toma com a mão esquerda. Sheikh, onde é que está isso? Quem relatou? Claro, o cara não vai ficar deselegante, se achando, mentindo em todo momento. Porque você está com a caneta assim, onde é que está o dito profeta que pode estar com a caneta assim? Não, foge do bom senso. Mas na parte religiosa, né, tudo isso existe. Detalhes do profeta incríveis. O homem disse para o mensageiro de Deus, ó mensageiro de Deus, eu tenho 10 filhos, nunca beijei, jamais beijei alguém deles. O profeta viu seus netos e beijou eles. E disse, por acaso Deus tirou a misericórdia de teu coração? Há um dito. Está relatado num livro chamado Bukhari. Tem a cadeia de transmissão. Mensageiro de Deus disse, não como apoiado, quer dizer encostado assim igual um rei. Está relatado. Então vocês vão ver na internet, eu digo assim, tudo aquilo que o profeta de Deus disse é verdade.
Mas nem tudo aquilo que é verdade, necessariamente tem que ser o profeta de Deus disse. Tenha dito. Porque as pessoas acham frases bonitas, disse o profeta Muhammad. A mais famosa, que eu conheço ultimamente no Facebook, que a mulher, como é que é? Quem me ajuda? A mulher foi criada na costela de Adão, para ficar embaixo do braço. Alguém já viu isso aí? Profeta Muhammad, mentira. O profeta de Deus não disse isso. A frase é bonita, mas não foi o profeta que disse. Ou surgiram sábios naquela época, até o 3º século do Islã, que saíram atrás de hadith. Tinha um homem chamado Abu Yazid Ar-Raqashi. Os caras era um homem santo de Deus, religioso, era chamado a pomba da mesquita. Não saia da mesquita. Allahu Akbar. Não saia da mesquita. Mas um homem chamado Shoba, que ele ficava analisando os hadiths, ele dizia: onde é que você escutou esse dito? O Sheikh Abu Yazid Ar-Raqashi falou para mim: você viu ele? Vi. Quando? Lá em Meca, fazendo Hajj. Por que você não matou ele? Olha só. Quando eu fui matar uma pessoa fazendo... Não, ele dizia, não, para matar. Por quê? Porque ele inventa dito sobre o profeta. Esse Shoba, uma vez ele tomou Vou tentar ser mais delicado. Uma vez bateram nele. Porque ele saiu atrás do homem que inventava história. Disse o profeta de Deus, ele saiu atrás. Cadê o homem? Cadê ele? Eu vou desmentir ele agora. Morreu. Esperou quando enterraram ele, pessoal, que Allah tem misericórdia, mas é um mentiroso. Bateram nele. Tinha um homem, Ahmed ibn Hanbal, um sábio, seu amigo Yahya ibn Ma'in, com Ali ibn Ma'in, eram 3 sábios do século III do Islã. Foram atrás de um sheikh chamado Fudail ibn Dukayn. Esse Ibn Dukayn, ele tinha memória perfeita. Os 3, a gente tem que averiguar a memória do nosso sheikh. Os ditos que ele fala, vamos inverter a ordem. O Ahmad disse: você não faz isto. Que eu conheço o sheikh é nervoso. Os 3 sentaram na frente do sheikh. Sheikh, eu posso ler os hadiths que o senhor falou? Pode. Começaram a inverter. Para testar, ver se o sheikh está dormindo, se ele... Vamos ver se colou. Porque eles queriam ver, se a gente vai inventar uma coisa aí. Se ele dizer concordar, quer dizer que ele já chega, está caduco. O sheikh ficou quieto, acabou. Os alunos ficavam sentados, o sheikh numa cadeira. O sheikh olhou para o Ahmad, olhou para o Ali ibn Madini. Ele era bem magrinho, baixinho, falou: Ali, você é incapaz de fazer isto. Olhou para o Ahmad, viu a roupa dos outros direitinho, o Ahmad. Você não faria isto. Olhou para o Yahya: você está querendo provar minha memória? Deu uns pontapés e correu, ele a chute da mesquita. Tomou-lhe um pau. Nós falaram: Yahya, não provoca o sheikh. Ele com o mão no rosto dizendo: esse pontapé aqui no meu rosto, chute, eu vim atrás disso aqui. Agora eu tenho certeza que o sheikh... Conheça o Islã. Repetição das palavras. Além das características milagrosas do Alcorão que analisamos até agora, ele também tem um milagre matemático. O exemplo disso é o número de repetições de determinadas palavras no Alcorão. Algumas palavras relacionadas são repetidas surpreendentemente o mesmo número de vezes. Abaixo estão tais palavras e o número de suas repetições no Alcorão. A palavra dia é repetida 365 vezes em sua forma singular, enquanto seu plural e forma dupla, juntas, são repetidas 30 vezes. O número de repetições da palavra lua é 12. A palavra punição é repetida 117 vezes. Enquanto que a expressão perdão, que é um dos princípios básicos do Alcorão,
é repetida exatamente 2 vezes mais. O número de vezes que as palavras mundo e futuramente também são as mesmas, 115 vezes. A declaração dos 7 céus é repetida 7 vezes. A criação dos céus também é repetida 7 vezes. A palavra fé, sem flexionar, é repetida 25 vezes no Alcorão todo. A palavra infidelidade também, recobrindo a verdade toda, kafir. A palavra zakat é repetida 32 vezes, enquanto o número de repetições da palavra bênção também é de 32 vezes. A expressão verdadeiramente virtuoso é usada 6 vezes, mas libertino tem a metade das repetições, 3 vezes. Ser humano é usado 65 vezes. A soma do número de menções e dos estágios da criação do homem é a mesma. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. Mas quando chamamos uma civilização que é uma civilização humana, porque tem muitas civilizações que não são humanas, mesmo que o ser humano um dos pilares mais importantes. Quando o ser humano, a coisa mais valiosa desses 3, claro, sempre o ser humano tem que ser valorizado. A peça mais importante, o fator mais importante entre todos os fatores é o ser humano. Por isso, construir um ser humano é a coisa mais importante. Por isso, a fábrica mais importante é aquela que fabrica ser humano. Quando a gente tem um ser humano bem construído, nós vamos ter uma vida melhor. Nós vamos ter uma civilização muito rica e muito humana. Por isso, o Alcorão Sagrado é considerado como o livro da civilização. Um livro da civilização. Mas o que tem a ver a religião com a civilização? Porque a religião, a fé, o Alcorão, eles educam o ser humano. Educam o fator mais importante da civilização. Quando você tem um ser humano educado de uma forma como Allah quer, que tem uma visão humana das coisas, aí a gente vai ter uma civilização. Nós temos, irmãos, na nossa história, uma civilização islâmica. Nessa civilização, durou muitos séculos. Aí o ser humano era a coisa mais importante, o fator mais importante, que sempre todas as outras coisas feitas para servir o ser humano. Nunca pode ser o material, as coisas que o ser humano faz mais valiosas do que o ser humano. Sempre o ser humano tem que ser a peça mais importante, todas as coisas para servir o ser humano. Por isso, irmãos, é muito importante a gente trabalhar nessas fábricas. Hoje, infelizmente, a gente tem muitos problemas. Nós temos problemas na vida social, nas nossas sociedades. Por quê? Porque o ser humano não está sendo feito como Allah subhanahu wa ta'ala quer. Porque a qualidade do ser humano não está sendo completa. Porque a gente hoje, essa civilização atual, moderna, ela só cuida a parte física do ser humano. Não tem mais aquela que a religião cuida, a parte espiritual,
a parte da fé. O ser humano hoje, ele tem menos qualidades, porque ele virou muito materialista. O material virou mais valioso do que o ser humano. Por isso a gente vê muitas coisas tristes na nossa vida, porque as coisas são mais valiosas do que o ser humano. O ser humano, ele não tem mais valor, aquele valor sagrado que Allah, que o nosso Criador deu para ele. Por isso nós temos hoje todo que cuida o corpo do ser humano. Olha, agora todo mundo ele frequenta a academia. Para ter o quê? Para ter músculo, tem força, não sei o quê, tem aquele. Isso é bom, não é ruim. Eu estou falando. Mas o ser humano não só o corpo. Aí terminou da academia, ele vai para onde? Ele vai para o shopping. Vai comprar o quê? Ele vai escolher um sapato, vai ter uma roupa, vai ter não sei o quê, cada vez mais chique, mais moderno. Ele procura a moda, uma marca, não sei o quê. E depois ele vai para arrumar cabelo. Os jovens, eles vão para tudo, cuida o corpo do ser humano. Cuida o corpo dele. Roupa, cabelo, perfume, bem lembrado, perfume. E outras coisas. A concentração hoje, a propaganda hoje só eles colocam o corpo do ser humano. Olha, mas o ser humano não é o corpo, né? O ser humano tem uma coisa muito mais do que apenas um corpo. Nós temos uma academia espiritual. Ninguém frequenta essa academia. Você sabe a academia espiritual? Para você ter, como você cuida bem do seu corpo. Quem quer ter um corpo bom, será um dia suficiente na academia? 2 dias está bom? Isso leva tempo. Você fica talvez 1 ano, né? 6 meses, às vezes 1 ano, 2 anos, para você ter um corpo como você quer, né? Adequado. E tem pessoas que ficam muitos anos também. Então, só para ter um corpo bom, você leva muito tempo, mas também a parte espiritual do ser humano é muito importante. Por isso a educação é muito importante. Nós não podemos ignorar essa parte. Quando você vê na sociedade uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem, porque você vê só o corpo dele, está vazio por dentro, está vazio, não tem. Por isso tem que ter boa escola, tem que ter bom professor, tem que ter bom educador. Nós temos a escola, nós temos o professor e educador. São 3 coisas que o ser humano precisa. E, além de tudo isso, dentro da família, tem que ter ambiente bom também para o ser humano sempre crescer de melhor forma. Crescer com ambiente saudável. Então, a família é uma coisa, dentro do Islã, uma coisa sagrada, uma coisa que sempre o Islã ele protege, faz tudo para ter essa família, sempre existir uma família. Porque o ser humano vai crescer dentro de uma família. A família, o lugar adequado onde o ser humano vai ser construído. Por isso a gente precisa sempre ter esse pensamento. Para você entrar nessa academia espiritual, aí você precisa também esforço. Esforço físico para ter corpo bom, mas precisa outro esforço espiritual para você ter um ser humano bom. Um ser humano que tem sinceridade, um ser humano que não tem egoísmo. Quantos problemas, irmãos, hoje em dia, entre as pessoas, entre casal, entre famílias. Por quê? Porque a base desses problemas são coisas, falta da educação religiosa, falta da educação espiritual dentro dessa família ou entre essas pessoas. Por isso acontecem esses problemas. Muitos problemas acontecem por falta
de ter esse ser humano bem construído. Então não estou falando da parte física do ser humano, porque essa parte física, a sua figura, você não tem como modificar, não tem como mexer. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para você essa fisionomia, esse corpo, mas o que você tem que trabalhar para mudar é a qualificação. Essas coisas é a parte espiritual que você precisa trabalhar, precisa esforçar para ser uma pessoa melhor. Por isso, irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala mandou os muçulmanos purificar a alma. A alma tem que ser purificada para ter um ser humano bom, para ter um ser humano virtuoso, para ter uma vida espiritual boa. Não só apenas ter seres humanos assim, corpos vazios, sem religião, sem fé. A fé dentro do coração, irmãos, pode mudar muito na vida da civilização. Hoje, como eu falei para vocês, a falta da fé dentro dessa civilização da hoje está tendo todos esses problemas que está acontecendo, porque o ser humano ele só concentra sobre o material, ele só foca as coisas da vida terrena, coisas materiais. Por isso ele está sofrendo hoje. Todos nós estamos sofrendo por causa dessa visão, porque o ser humano já está cada vez mais individual, cada vez mais só ele. Por isso ele está nessa situação. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.